Olá, bom dia ou boa tarde, dependendo do lugar, né, do país que vocês estejam nos assistindo agora. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é 2 de agosto de 2023, às 12 horas e 7 minutos. E esta é a nossa quarta condominial. É um projeto aqui da Jeff Souto, que vem trazer para vocês um pouco sobre essa vivência em condomínio, sobre serviços em condomínio, sobre a organização de um condomínio, mas também a respeito de saúde, bem-estar, empreendedorismo, business, né? Tudo que envolve essa vida condominial, que nada mais é do que uma vida em sociedade mais intimista. E como toda base, como tudo que se inicia, né, ele precisa de uma fundação, né, de uma estrutura. Então esse nosso projeto não poderia iniciar de uma outra forma. Esse projeto ele inicia falando do nosso alicerce, né, da nossa base, da nossa história. E ninguém melhor para falar sobre isso que a nossa presidente, a nossa fundadora e minha mãe. Então, com muita emoção e com muito orgulho que eu vou convidar ela para entrar aqui agora conosco, Grace F. Souto. Oi, seja muito bem-vinda, mãe. Né? Vou pedir licença aqui para todos para chamar aqui, né, de mãe, não vou chamar de Dona Grace, embora até depois a gente fale sobre isso. Seja muito bem-vinda, uma honra lhe ter aqui conosco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, filha. Saudade, te amo muito e sempre vou ser mãe em primeiro lugar. Essa minha profissão de mãe é a mais importante da minha vida. Obrigada por me chamar para esse empreendimento novo, que tem toda a sua genética, seu DNA, suas ideias, sua inteligência, que deixa essa mãe coruja, viu, pessoal? A mãe coruja muito feliz. Obrigada, mãe. Beijo. Vou começar falando um pouquinho aqui. Vocês peço até desculpa por ter muitas emoções, né? Porque somos, né? Como mulheres empreendedoras, a gente é muito permeada de emoções, de energia. E dando assim início aqui, né? A nossa conversa aqui. Conta aqui para o pessoal para saber quem é a Grace, né? Quem é a Grace F. Souto. Conta aqui um pouquinho para o pessoal lhe conhecer. Bom, pessoal, eu sempre falo que a gente traz no DNA desde criança, né? Algumas características muito próprias, né? Vou começar porque a Grace ela não se separa, ela não nasceu pronta. Ela vem de uma família bem estruturada, uma família que muito amor, né? Que deu muito chão para o que eu sou hoje. Meus pais, meus irmãos e irmãs, avós, né? Eu, desde pequena, eu sempre tive aquela sanha de querer empreender, fazer negócio. Eu sempre conto para minha família, para meus amigos mais próximos, né? Que eu engraxava os sapatos de alguns irmãos meus, eu lembro disso. Meu irmão Flávio fazia medicina, que era num guete branco, e meu irmão Tarcísio era preto, para ganhar moedinha. Então, eu queria ter meu dinheiro desde cedo, né? Então, entrei num plano especial também do Banco Real, na época que tinha um plano para menores com 16 anos. De certa forma, nem tinha comentado nada na minha casa. Fiz lá a inscrição, passei, ligaram lá em casa.
perguntando, Grace Souto fez aqui, meu irmão na época atendeu, não, é engano, porque ninguém imaginava que eu já tinha essa sanha. E numa época, né, que eu estou beirando em 60, e as mulheres não começavam a trabalhar cedo, não, e ainda mais se não precisassem, né? Então isso veio desde pequena, vem essa vontade de ter, de independência, de gerir, de fazer acontecer, né? Então, esse é um pouquinho da Grace até a adolescência, né? E com relação ao empreendedorismo da empresa montar, né? Eu e meu ex-marido, a gente montou a GF Souto, né? Depois que nós nos separamos, ele seguiu os sonhos dele, o caminho dele, e eu continuei com os meus, né? E a gente foi crescendo, foi colocando. Minha filha, apesar de inicialmente a profissão dela ter sido outra, mas ela abraçou essa sanha minha, nessa vontade de empreender, de gerir. Meu genro também, o marido dela, e fora os colaboradores que nós temos, que sempre foram muito positivos. Nós temos o Cláudio, Adriano, o Elber, que nós somos nosso gerente, né? Como eu falei, meu genro Edgar, que é diretor da Portaria Virtual, e minha filha, que é minha representante, ao amor da minha vida, minha herdeira, e a minha sucessora, que já há algum tempo eu já vinha planejando isso, né? Para ela assumir, porque é uma empresa familiar, né? E a gente tem que dar o DNA na empresa familiar de renovação, de continuidade. Isso foi digamos, de umas das maiores preocupações minhas, né? Eu sempre achei que uma empresa ela tem que se perpetuar, independente dos gestores. Uma empresa ela tem que ser feita para atender os clientes e dar continuidade, né? Eu brincava com a minha filha, dizia assim, o dia que eu começar a falar besteira, você pode me tirar de cena. Eu saí de cena, mas não por falar besteira, viu, pessoal? Por opção e por uma transição no momento correto. Mãe, é interessante, né? A senhora falando essa história de desde pequena, embora não precisasse, mas sempre com aquele gostinho de fazer alguma coisa, de ter o seu dinheiro para poder comprar as coisas que queria. A gente sabe que o pessoal, talvez algumas das pessoas aqui que não conheçam, né? A minha mãe é de uma família muito tradicional aqui de Mossoró. A família dela é uma família assim, né, muito conhecida aqui. E apesar disso, apesar de ela não ter essa necessidade, ela sempre se colocou à frente para realizar coisas, para realizar projetos. Quem conhece, né, os meios que ela frequenta, os amigos, ou quem estudou com ela, quem participou, quem faz parte aqui, nossos clientes da história da Jefferson também, sabe que ela está sempre ali brigando pelo correto, sempre realizando, indo atrás, né? E eu queria saber, a gente está falando aqui da sua história, da história da Jefferson, quais foram os desafios que vocês encontraram lá em 2007, quando decidiram assim, vamos montar uma administradora de condomínios. Chegamos, estamos aqui em Mossoró. Quais foram os maiores desafios que a senhora assim elenca como principais? Assim, Mossoró não tinha a questão da administradora de condomínios, né? Tinha alguns empreendedores imobiliários que faziam a função, mas não do formato de administração de condomínios, que é uma assessoria, né? O molde que a gente já vinha, né, tanto de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio, não existia. Então, o desafio foi, o Mossoró estava começando a se verticalizar. E as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não tinham o hábito de conviver com digamos, o cotidiano de um condomínio, de visitar. Então, mesmo as pessoas que iam morar no condomínio novo, não tinham esse hábito de conviver, de visitar pessoas em condomínio, saber de regras e tudo. Então, para trazer o formato das regras, da boa convivência, de tudo isso, foi um pouquinho difícil no início. É natural, eu sempre digo que é natural, porque a gente lida com seres humanos, né?
que tem seus sonhos, seus desejos, seus hábitos. Então, não é uma coisa assim diferente. Mas numa cidade do interior do Rio Grande do Norte, que não tinha um hábito da convivência, uma pessoa que saía da sua casa, da sua individualidade, que podia ligar o som, fazer o que quer, achava que dentro da sua residência, unidade, seja casa, apartamento, poderia continuar com aquele hábito. Sim, era a sua casa, mas a partir do momento que vivia em condomínio, mudava um pouco. E fazer essa cultura trouxe desafios principalmente das pessoas não entenderem e ficarem, às vezes, assim, com ressentimento, não entender que aquilo era profissional, que não era uma coisa opcional, não conseguiam distinguir a administradora, síndico, condomínio, colocavam todo no mesmo... E achava que aquilo era uma antipatia, porque queria fazer cumprir regras que eles aprovavam, que eles escolhiam, e nós tínhamos que cumprir, né? Então, foi um desafio, né? No início, teve um caso bem particular, eu não vou citar nomes, uma pessoa, ele fez uma infração muito perigosa, tirou um box de vidro da unidade e colocou no corredor do bloco, né? Do apartamento, onde trafegavam outros moradores. Aí, eu pedi para tirar, né, com a cartinha, quando eu digo a estrutura toda. Aí ele colocou na porta de entrada do edifício, onde circulava muito mais pessoas, e não tirava. Aí chegamos para o zelador, né, falou, olha, pega esta porta de vidro e coloca atrás, onde fica perto da casa de lixo. Não estava no lixo, mas era o único local que não trafegava criança, não trafegava idoso e não causaria acidente, né? Deixa lá, não é para colocar, mas fica perto para não ter risco para os transuintes. Avisa que ele der o fim, se ele não der determinado período, vamos ter que descartar, porque não pode também colocar em risco funcionários, tudo, porque um vidro daquele, pegar o ponto fraco, cortar, a gente tem que pensar no pior, né? Aí ele chegou para o porteiro, né, na época, e falou assim, pergunta para a administradora se ela não tem medo de levar um tiro, né? Um tiro, né? Aí, na hora, a gente tem que manter. Para mim foi um choque porque eu não estava acostumada a lidar com determinados tipos de comportamento, de antagonismo nesse ponto, né? Não estava. Aí eu cheguei e falei assim pro porteiro, não, diga para ele que eu não tenho, não. Mas ela também avisa que eu estou indo agora na delegacia fazer um BO, porque se eu tropeçar, pode ser que ele seja chamado para depor, porque pela ameaça, pronto. Mas assim, sempre com muita educação, né? Porque qualquer tipo de atitude, a gente não pode revidar da mesma maneira. Ele também não faz parte do nosso comportamento. Mas depois disso, sem criar nenhum problema, sem bate-boca, porque é uma outra característica nossa, né? Nós não gostamos de bate-bocas, digamos, constrangimento, nem para os nossos clientes, nem para as pessoas erradas. A gente tenta de forma, digamos, mais cordial possível, fazer cumprir, né? Às vezes algumas pessoas acham que é burocracia, alguns métodos que a gente tem, mas é organização e cuidado com as pessoas envolvidas, né? Outro desafio é as pessoas acharem, por eu estar à frente da administradora, eu poderia gerir o condomínio como quisesse, abrindo mão aquilo, outro. Eu sempre tentei explicar que nós éramos contratados daquele condomínio, né? Cada condomínio tem seu perfil e a gente fazia cumprir o perfil do condomínio. Porque, condomínio X pode. Eu falei, porque naquele condomínio X, as normas, as regras, as convenções, o regimento permitem. Nesse condomínio, não. Então, a gente também tinha esse desafio, né, de fazer entender. Aí chegava, Grace, você pode liberar para mim? Eu falei, não é Grace que libera, não é Grace que todo. Eu respeito aquilo que os proprietários dos condôminos colocaram como norma. Se ali diz que não pode. Não é, se fosse na minha empresa, eu até falava assim, se fosse na GF Souto, eu abria a mão, abria a porta, tirava, eu até cedia a minha cadeira, mas não me pertence, eu tenho que seguir aquilo. E algumas pessoas entendiam isso, outras não, me levavam para o lado pessoal.
por lado pessoal. E isso trouxe um pouco de dificuldade para mim como pessoa física, sentimento, né? Porque gosto muito de cumprir aquilo o que é correto. É uma das características que minha filha falou e é uma das coisas que eu me sinto mais orgulhosa, que é o DNA dela também. A questão da ética, das coisas corretas, de cumprir daquilo que a gente foi contratado, da educação, são valores que a gente não abre mão, né? A gente já perdeu clientes, né, filha? Já perdemos clientes por cumprirmos o que estava contratado, o que dizia convenção. E aí é um desafio, você lidar com o eu individual das pessoas, que não entende que o eu coletivo, digamos assim, tem que sempre estar à frente. É engraçado, né, mãe? Esse desafio de 2007 continua sendo um desafio muito real aqui em 2023, porque a gente continua vendo casos aqui dos nossos colegas, até da associação. Deixa eu até dar um olá, que tem muita gente bacana aqui nos acompanhando. Um abraço para minha amiga Rosângela Magalhães, está aqui na primeira aqui da lista de estar assistindo, pelo apoio, pelo carinho. Minha amiga Patrícia, meu amigo Bruno, meu amigo Alexandre, William, Roberta, Maíra, obrigada, Eduardo, doutora Fernanda, nossa síndica, dona Luciene, nossa síndica Laura, Thalita, Célia, Manuel, Leandro, nosso ex-colaborador, Lucirene, Ana Paula, Adriana, meu pai está aqui assistindo também, fundador da empresa. Meu marido está aqui também, a família a gente também cita, né, nesse momento importante. Lissa também, nossa ex-colaboradora, Elber, nosso gerente, Rodrigo, colaborador. Meu amigo Adalberto Margalhães, um beijo, querido, aqui também. Fábio, Lindácia, José Adalto, Silva Adalto também, o Cleiton, a Keliane, Denis Chachá, Isabela, Michele, Gorete, né? Maria Gorete, a Nara, a Gessomara, Jussiele, nossa querida Jussiele, Helena, nossa síndica Kelly também está sempre nos acompanhando, um beijo, Ana Cláudia, a Lindo Castro também, um beijo, William também, nosso ex-colaborador, gente, olha, os colaboradores estão aqui nos prestigiando, muito obrigada, né, por esse carinho. Cristiano entrou agora, outro colega nosso, Camila, que coisa boa vê-los aqui conosco nesse momento tão especial. Então, assim, esses desafios continuam sendo desafios de 2007 e desafios agora de 2023 também, né? Não mudou porque a gente fala em relacionar-se, né? E onde nós nos relacionamos tem as dificuldades. E aí a senhora falou um ponto muito interessante, que o nosso perfil aqui da empresa e o nosso perfil pessoal que reflete, né? Não dá para separar a PF, né, da PJ, é a nossa forma de lidar com as situações. Às vezes as pessoas pensam, então, assim, né, calminho e tal, mas esse nosso toque de sutileza, de cuidado, né, de embora ter aquele desafio, aquele embate, aquelas situações difíceis, mas a gente procura fazer isso de uma forma mais suave, né, mais leve. Isso aí me dá muito orgulho, né? De trazer isso para mim, para minha vivência profissional. E por falar aqui em vivência profissional, deixa eu me perguntar, como é ou como está sendo para a senhora iniciar essa transição aí da empresa? Olha, tudo depende da característica das pessoas, né? Eu sempre tive muito claro na minha mente, como eu falei, né? A empresa, ela tem que se perpetuar. Um dos maiores problemas de empresa familiar é que os fundadores ou o fundador não abre mão daquilo, porque se sente como um filho. A Jeff Souto é um filho para mim, mas como filho, a gente dá tudo para ele voar. E eu sempre pensei nisso, eu não tenho problema, quando as pessoas falam assim, você não tem problema de não estar mais tão à frente. Eu falei, não, mas eu sonhava com isso. Eu forçava a minha filha, não, você vai, me representa. Ela, não sei, tudo. Porque eu sentia que era necessário.
Eu acho que todo mundo tem uma etapa para cumprir. Isso não quer dizer que eu não esteja, pessoal, os mais antigos, atuando. Eu estou num outro nível. O bate-bola que tenho eu e minha filha, né? Que talvez a bichinha, seja mais tudo, porque ela concentra tudo que vai para os outros, às vezes, né? Então, existe a troca de ideias, de informações, nós somos muito parceira. De trocar roupa, de tá bom, mãe, o look tá bom, tudo, como também de assuntos profissionais. Nós conversamos muito sobre isso. Então, para mim, é natural, é uma coisa assim que eu vejo, quando eu vejo a minha filha crescendo, quando eu vejo minha filha se soltando mais, trazendo projetos diferentes, tudo assim, eu não sinto como se, ai, não fui eu, não, não. Eu, ai, que maravilha, eu me sinto assim, sabe aquela coisa assim, dever cumprido, vai ficar tudo em boa mão. De repente eu posso amanhã, de repente, né? E a empresa continua com o pilar básico, que é uma coisa que eu sei que ela vai perpetuar, né? Que já está no DNA tudo do profissionalismo dele, mas tranquilo, feliz. Eu fico feliz quando os outros elogiam minha filha. Eu fico feliz quando eu vejo ela crescendo. Eu fico feliz que a empresa também. Eu não tenho aquele apego. Por mais que a empresa, né, por vários momentos que a gente passou, que a gente tem que, às vezes, abrir mão da vida da gente para a empresa continuar a crescer, né? E tem todo esse DNA que a gente... Eu não tenho como separar a Jeff Souto como nada. Ela tem o meu DNA, ela tem risos, ela tem lágrimas, ela tem superações, ela tem abrir mão de muita coisa para, né? Mas ao mesmo tempo, feliz. É como você solta assim um pássaro e ele está voando cada vez mais forte e tudo. Então, é tranquilo. É uma transição tranquila. Não que não tenha, às vezes, somos duas mulheres com temperamento bem definido, viu, pessoal? A minha filha, ela é meiga, com a voz meiga, mas ela tem uma personalidade, quando ela sabe, quando ela está certa do que ela quer, e eu admiro isso, que ela é firme naquilo, porque para a gente sobreviver, nós temos que ser firme com o que a gente acredita, com tudo, né? E eu também, para as pessoas que me conhecem, sabem, né? Eu também sou, quando é uma coisa certa, tem não, se saiu de uma coisa eu fico, mas a gente estamos indo bem, com a graça de Deus, porque a gente tem isso, né, na mente, né? Todas as dádivas que Deus nos dá, a gente agradece, até mesmo as provas difíceis, a gente agradece porque é um aprendizado. Então eu estou feliz, tranquila, feliz e louca para ver os próximos capítulos. Desculpa, viu, pessoal, porque falar Que disso emociona um pouco. lindo, é. Eu, inclusive, fixei aqui, eu quero agradecer aqui o carinho do pessoal que está comentando, o William, a Patrícia comentou também, e eu fixei aqui do Leandro, né, que é um colaborador nosso, ficou por 2 vezes, saiu, voltou, ele colocou um comentário muito legal aqui, ele disse que ele tem orgulho de fazer parte da história, e hoje ele fica como espectador, sempre torcendo. Ixi, não consigo sempre torcendo para que a empresa possa crescer mais e mais, né? Eu depois agradeço Muito pessoalmente, porque eu não estou de óculos, porque a minha vaidade fala um pouquinho mais alto e eu não estou enxergando. Mas, Leandro, você sabe que uma hora aqui, como Lícia, todos os colaboradores que saíram por querer alcançar o sonho deles, eu sou muito grata. E a gente fica feliz, né? Como foi o caso dos últimos, a Lícia, o Leandro galgou outros patamares, a Lícia também, os sonhos, que também eram 2 colaboradores antigos. A gente fica feliz. A gente tem aquela tristeza de perder alguém, porque eu sou meio galinhazinha, gosto dos meus pintinhos, tudo debaixo da asa, mas fica feliz porque eles vão alçar voo. E vê-los aqui dá aquela sensação de dever cumprido. Mesmo os puxões de orelhas, né, que eu dava, né, Leandro? Né, Lissa? Mas mesmo assim, e vê-los aqui, né, eu fico feliz. Muito obrigada, viu, pessoal? Muito obrigada mesmo. muito carinho, o pessoal escrevendo aqui, a Roberta Cordeiro, né? Grace é sensacional, a Adriana muito bem, Leandro, a Maíra, que é a minha personal stylist, a Ridna melhor sempre, te admiro.
A minha sócia, amiga e irmã, a Marcinha, né, doutora Márcia, que é uma profissional excelente em tudo que se propõe a fazer. Obrigada, amiga. Tereza entrou aqui também, uma bela história e trajetória da Dona Grace. É muito, muito bom a gente ter, né? Ninguém faz nada só, né? A gente faz sempre com os nossos, né? Com a nossa família, com os nossos amigos, né? Com o nosso time. Estamos aqui hoje, né, eu e minha mãe, falando da história da empresa, mas tem toda uma estrutura aqui acontecendo, tem toda uma base do que aconteceu nas nossas vidas, dos aprendizados, e também é muito importante a gente falar, né, mãe, sobre os percalços, enfim, que a gente tem que ressignificar, né? Muita gente segura aquilo ali e fica preso como o pessoal costuma dizer, como uma âncora, né? E a gente utiliza isso para ressignificar, né? Para nos melhorar, né? Para nos fortalecer. Eu acho que isso aí eu acho, né? O meu coração assim é o diferencial, é muito especial isso aí. Minha mãe, Assim, desculpa, mãe, a minha filha está falando, mas é porque é muito importante na nossa história, como mãe, filha, e isso é a nossa história, um caos para um outro dia aí, quem sabe, né, mãe? Fala, tá falando da avó. é, minha mãe, sua avó, você sabe, tinha uma frase, e muitos colaboradores conhecem, tudo que nos acontece nos favorece, se a gente não se aborrece, a Deus agradece. Então, assim, tristezas, choros, dificuldades, a gente faz, mas não se revoltar. Você não se revoltar com as situações, você procurar. E agora? O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu posso fazer para contornar? O que que eu posso fazer? Então, isso é uma das coisas que eu falei, a Cat até se lembrou aqui, né? Eu falava assim, desde tudo que acontece, nós podemos tirar o melhor possível, né? Aquela historinha do limão faz limonada, eu não faço só limonada, não. Eu passo no peixe se não tiver água, não tiver açúcar. No mínimo, o limão vai ficar aberto para dar um cheirinho bom. Então, a gente tem que sempre tirar o melhor proveito sem lamúria. As lamúrias e reclamações nos impedem de encontrar soluções. Eu digo assim, 24 horas é o máximo para você chorar e resmungar. Depois vamos para a ação, que é o luto máximo na questão de trabalho, né? Eu digo assim, porque você tem também interiorizar aquele primeiro golpe, mas depois, e agora? O que a gente vai fazer? E partir para cima. E isso é o estágio da vida, né? É o sacudir a poeira e vamos lá, né? Qual é o nosso melhor? O que a senhora está falando aqui do empreendedorismo? Falamos aí um pouquinho da nossa história, falamos um pouquinho da dificuldade, né? A gente está num momento assim, onde essa questão condominial tem sido um foco maior, né? Pós-pandemia, os olhares se fixaram todos no condomínio aí, empresas de administradoras, BPO, tudo quanto é tipo de serviço para condomínio hoje está muito em alta aqui, né? Mas falando aqui mais para nossa área, né? Para assessoria condominial, para esse suporte. O que a senhora diria para alguém que chegasse assim, Grace, quero montar uma administradora de condomínios, quero montar uma assessoria condominial. O que a senhora falaria? Que conselho a senhora daria para essa pessoa? Primeiro, defina o que você é, quais são os seus princípios. Tenha em mente o que você é, porque aquilo que você é, você vai levar para a sua empresa. Né? Tem muitas pessoas que dizem, não, minha pessoa física, pessoa jurídica é separado. Não, não é. Você tem que agir, você pode agir diferente no sentido prático, mas a sua ética, a sua honestidade, a sua sensatez, o seu equilíbrio vai para onde você for. Se você não tem condições emocionais de tratar as coisas sem, vamos dizer assim, revidar, partir para cima, porque você vai escutar muitas coisas que são injustas, muitas coisas são ofensivas, muitas coisas que chega até ao cúmulo da calúnia. Mas você tem que ter um equilíbrio para entender que aquilo não pode fazer você ter uma reação igual ou pior, coisa parecida, né? Então, primeiro você tem que saber, eu consigo
eu tenho controle emocional, eu tenho saúde emocional, vamos dizer assim, para aguentar, a não ser querido, mesmo tentando fazer a melhor coisa possível. Eu tenho controle emocional para aguentar falarem mal de mim injustamente, né? Então você tem que ver isso, porque se você não tem, você vai trazer um problema para a sua saúde, para a sua família, né? Depois, definir parâmetros. O que eu não posso mudar? Porque às vezes você monta uma empresa, um cliente quer de um jeito, outro cliente quer do outro, você tem que ter uma estrutura básica. Desse formato, eu não posso moldar ao cliente. Algumas coisas que não vão mexer na estrutura daquilo que você planejou, pode. Porque se você fizer para cada cliente um jeito diferente, você se desorganiza, você não vai poder atender todos, você não vai ter uma equipe que vai conseguir trabalhar, porque vai ter muitas exceções, muitas, né? Então, você vai ter que definir o que eu posso, a estrutura, o serviço que eu vou fazer, o serviço que eu não posso alterar, né? Que foi um dos casos, eu vou até lembrar, filha, quando a gente montou a Jeff Souto, eu coloquei duas formas. Em primeiro lugar, conta individual, cada condomínio, só gerido pelo síndico, que na época era muito comum, no Brasil todo as contas PUS, mas eu não achava aquilo correto. Eu não achava, não, mas todo mundo falava, tanto que os aplicativos, que tudo que vendiam para a área condominial, tinha conta PUL. Eu falei, não, não vamos utilizar. Cada condomínio tem que ter sua conta bancária própria, onde só o síndico assina, ou dependendo da convenção, se o subsíndico ou outra pessoa. A administradora não vai fazer essa movimentação financeira na questão de assinar tudo, não vai. Nós não vamos ter, porque, pessoal, é muito complicado você dividir. Eu sei da minha, vai dividir com uma pessoa estranha, não é? Então foram parâmetros que nunca mudou. Inclusive, você sabe que, né, filha, tinha síndicos, amigos, Greta, na época do cheque ainda, deixa eu deixar o cheque assinado aí com. Aí as funcionárias falaram, dona Grace, o síndico tá querendo. Não, 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 não. Não se fica nenhum cheque Deixa eu assinado, não fica cartão passar a nem senha. senha. Deixa É, eu passar passar a senha. Não, senha. não, não, não. Então eram alicerces imutáveis. Tanto que até os colaboradores que já saíram sabiam. Não, Dona Grace não permite. Eu tenho até um síndico que é muito amigo, falava assim, não, Grace, eu tentei para saber se coisava. Aí ele foi falar rindo, mas não teve jeito. As meninas e os meninos chegam a risco. Eu falei, olha, se tem coisas que eles sabem, ratificou por e-mail uma ordem, e isso aí, você pode perguntar quem está, se não ratificar aquilo que recebeu por e-mail, que é uma outra característica nossa, o negócio vai pegar, né? Então, a gente criar, né? Criar estruturas de proteção para o seu cliente e para você também. E isso é muito importante. E também, assim, persistir, porque tem altos e baixos, tem momentos que fala assim, meu Deus do céu, vale a pena, né? Vai ter esses momentos, é como um relacionamento tem, né? Vale a pena? Aí você fala, peraí, nunca tomar decisão naquele momento tudo. E persistir, porque eu acredito muito nisso. Quando você está imbuído de boa vontade, de boas intenções, você tem foco, persista, persista, persista. E a gente persistiu muito, viu, pessoal? Muito, né, filha? E passamos assim, a senhora falou ali, deixa eu só voltar, a senhora falou em ratificar por e-mail, sim, quem é nosso cliente aqui, que está aqui, nossas síndicas vão saber que estão aqui nos acompanhando, e todos os nossos colaboradores vão saber, né? Falou, Dona Grace ratificou por e-mail, não tem nem perigo disso não acontecer. Isso aí a gente está brincando, a gente está rindo, mas isso já resguardou muito cliente, né? Muito condomínio. Isso aí já ajudou muito nos processos. E a gente está falando aí dessas mudanças todas, dos desafios, né? E até já mencionei em algumas lives que eu fiz, que lá em 2007, né, a vivência condominial era uma, né, não a convivência, ok, mas os processos, né, dos condomínios, a gente tinha cheque, né, cheque com assinatura, a mãe até mencionou aí, cópia de cheque, cheque para cá, cheque para lá. Hoje
A pandemia trouxe isso de positivo, né? Se deixou de positivo para a gente com essa questão do digital. E a Jefferson está nessa sua transformação digital. Ainda não estamos lá, né? Onde nós gostaríamos, mas estamos aí a passos largos. E de 2007 para cá a gente passou por essa questão de transformação de processos, por esse boom, né, condominial, boom de empresas prestando serviço, a pandemia que foi um momento muito difícil, né? Graças a Deus a gente não teve nenhuma demissão em razão da pandemia, a gente manteve o time, resguardamos todos aqui da maneira que a gente pôde, né? Máscara, medicação, vitamina C, enfim, todos os cuidados, fica em casa, reveza time, distanciamento, álcool em gel, minha Nossa Senhora, né? Foi assim, foram muitos desafios, fora os desafios pessoais que também, né, nos acompanharam, a empresa familiar tem disso aí também, né? E essa persistência, né? Essa persistência nos nossos valores, mesmo com essas transformações, nas coisas que a gente acredita, né, mãe? Nas coisas essenciais, né, que a Jefferson carrega, né, carrega da minha mãe e que eu trago hoje também, né, em nome dela, essa essência aí de persistência, de resiliência, de sempre fazer o melhor para o cliente. Às vezes eu chego e digo assim, seu fulano, olha, não fique bravo comigo, mas a nossa obrigação é lhe falar o que é recomendado. A decisão é sua como síndico, mas a nossa obrigação é lhe falar o que é. Isso pode acontecer assim, assim, assado, né? E às vezes a gente até fica naquele negócio, assim, naquele lugarzinho óbvio, né? O síndico, ele é o gestor, né? Tá lá aqui essa administradora querendo dizer o que eu tenho que fazer, mas é aquela persistência no que é o correto, na nossa forma, na nossa orientação. A Rosângela até colocou aqui, ó, isso resguarda tanto o cliente quanto a administradora, a questão dos e-mails. E a Rosângela até falou, Rosângela fala muito isso, Rosângela, eu me lembrei também, Rosângela tem maior orgulho, Rosângela tem 34 anos de administradora, e o primeiro cliente ainda está com ela. E a Jefferson também tem 16 anos e o primeiro, segundo e o terceiro cliente ainda estão conosco até hoje. 16 anos, né? Isso aí diz muito, né? Sobre a gente, o nosso trabalho, né, mãe? O que a senhora entende de todo esse período que foi, assim, profissionalmente falando, que foi mais desafiador? É engraçado, né? A gente está conversando aqui, não deixa de passar um filme, né? Desafiador é uma coisa que eu escutei muito. Eu não posso medir os outros com a minha régua. Isso foi desafiador. Porque eu tenho uma forma de agir, eu sou muito, quem me conhece, eu sou muito espontânea, eu não consigo fingir algo que eu não tô. Eu posso, quando eu estou brava, alguma coisa, eu posso ficar calada, quando eu estou triste, eu posso ficar calada, mas eu não consigo não ser. E você lidar com pessoas que não são, pessoas que estão à espreita para prejudicar, isso foi um desafio para mim. Eu não tinha uma realidade, apesar de eu ter começado a trabalhar muito cedo, mas eu não tive uma realidade tão, vamos dizer, tete a tete, com características de alguns tipos de pessoa. Então foi desafiador eu presenciar tão colado a maldade alheia, sabe? Isso para mim foi desafiador. E todas as pessoas que me conhecem mais íntimo, principalmente meus colaboradores e síndico, tudo, sabe que eu tenho um problema, eu tenho uma aversão grande a mentiras, né? Isso é uma coisa que eu até falava assim pro pessoal, olha, se você errou, até para nós, pode assumir o erro, não tem problema, porque errar é humano, mentir é desvio de caráter. Então, assim, lidar com isso foi desafiador para mim no primeiro momento. Foi muito. Porque a minha índole, minha estrutura, minha base familiar
não estava preparada para ver o mundo nu e cru de forma tão perto de mim. Isso foi muito desafiador. Segundo, foi lidar com as pessoas entendendo que não era pessoal, não era para a Grace, era aquilo que ela estava dando. Então, eu tive que... Peraí, porque no primeiro momento a gente leva muito quando a pessoa fala mal, tá falando mal, né? Não. Eu tive que estruturar na minha cabeça, não. É a visão daquela pessoa, ela está falando aquilo, e não deixar aquilo me entristecer. Também foi um segundo desafio. É uma questão de crescimento mesmo, né? Isso foi também um desafio, porque eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de tudo. O segundo é ser firme, às vezes dura, com a minha equipe, meu colaborador, para chegar onde a gente chegou, para estruturar. Porque eu gosto de brincar, conversar, tanto que quando as pessoas depois me veem, que quem é mais antigo, vê que sabe como eu sou brincalhona, tudo. Mas no momento de seriedade, eu tinha que ser firme, dura, chamar atenção. Demitir pessoas também era um desafio para mim, você sabe disso, né? E demitir pessoas que eu gostava tudo, mas que não estava dando, que a própria equipe colocava aquilo, foi um desafio. Eu demorei, tanto que eu passei esse bastão, porque isso era um desafio para mim. Eu tinha dificuldade com isso, mesmo entendendo que as pessoas que querem têm que fazer por onde tudo, mas também foi um desafio para mim. E tudo foi aprendizado. Com relação ao trabalho, à dinâmica, eu sentia como instigante as mudanças diárias. Nós tivemos um processo, nós sempre estamos mudando. A questão de tecnologia é uma coisa que tanto eu gostava, minha filha, meu genro, uma boa parte da equipe, e sempre está mudando, gente, você não faz ideia. Quando a gente pensa que já mudou, não, e vem uma coisa nova para mudar tudo de novo, e muda. As novidades, tudo. E isso me instiga. Quando a mudança vem para trazer um serviço melhor, isso é fácil, porque eu também tenho dificuldade de aceitar mudanças. Minha filha está rindo, porque tem que ter um motivo. Vai mudar por quê? Vai ser melhor por quê? Aí eu aceito uma boa, porque se vier no primeiro momento, mas eles sabem o jeitinho de me convencer, os dois sabem, né? Então também era uma desafiador, mas assim, instigante, da gente ver essas mudanças que vai. Por exemplo, quando a Jefferson iniciou, eu demorei, antes de colocar, analisando o software que nós íamos utilizar, uns 4, 6 meses. Chegou um momento que eu sabia mais do que o primeiro nível do pessoal que atendia o próprio software, que já tinham que me passar para o segundo nível, porque eu já falava o que o cara ia falar, tudo. Então, pronto, hoje eu não saberia com minúcias aquilo que está, porque já mudou muito. Mudou muito. Minha filha fala, mãe, a senhora não tem ideia como isso aqui já está fazendo isso. Aquilo que eu pleiteava, que às vezes que eu queria, sonhava, tudo, agora ficou para trás, porque já está um nível maior. Eu fui até aqui na lista para ver se o André estava aqui, porque foi o André que lhe vendeu o sistema, né? Até fui olhar aqui para que tem proximidade com o André, de um outro projeto, para até olhar se o André estava aqui, até para falar isso aí, que ele lembra muito, né? O André trabalha hoje na Plim, nós utilizamos o sistema Superlógica, e na época foi o André que vendeu em 2007 o Superlógica aí, né? Vendeu um pouco antes, né? Porque eu comecei a estudar um pouco antes. Foi no final de 2006 para 2007, se eu não me engano. O Alexandre colocou aqui, a Roberta da RM Barros colocou, passou um filme na minha cabeça agora. Maíra, a vida é uma constante mudança. E o Alexandre Tarragão dizendo, Dona Grace, meu suporte a partir de agora. Diz que esse vai ser o suporte da lógica dele agora. O suporte de sistema. Sim. As mudanças, na verdade, assim, essas questões de mudança nunca são tranquilas, né? Mudar dói, né? Qualquer mudança, ela dói, mas ela também te faz crescer, né? A gente tem medo, e aí eu vou até falar a respeito desse projeto. Esse projeto aqui da Quarta Condominial, que tem o nome agora, ele já vem há alguns meses, né? Eu abri o canal da Jefferson no YouTube lá para maio, eu acho, abriu em maio. E sempre estava naquela, conversei com algumas pessoas, amigos,
conversei com a minha mãe, com meu marido, conversei com meu pai, eu vou abrir e ficava, a gente sempre fala, faz, não faz, não, né? Há muito depois do medo, né? Há muito depois do medo, a gente precisa, né, pular esse muro, passar essa etapa aí, porque o não a gente sempre tem, né? Aquilo ali a gente sempre já tem, né? Então é necessário fazer isso. Eu agradeço demais aí o pessoal a minha família, principalmente, né? Os meus amigos, em especial aí a Rosângela, a Patrícia, que nesse projeto aqui da live me deram um impulso aí para tirar do papel. Tem alguns outros comentários aqui. A Maíra falou a respeito do Condor. Isso, foi o Condor que ele vendeu. Eu falei Superlógica aqui, mas o Condor, né? A administradora Magalhães também foi. O Tarragô fez uma pergunta para a senhora, mãe. Dona Grace, e como foi implementar a cultura da sua nova administradora? Como a senhora desenvolveu? Como eu já falei, a gente tem que ter definido aquilo que a gente vai querer. Eu particularmente, né, e meu ex-marido, assim, a gente pensou assim, o que a gente gostaria de ter? O que, levando a memória, que a gente já morava, né, já morando em Santa Catarina, no Rio, em Recife, em condomínio, tudo, o que a gente via que faltava, né? E a gente colocou nisso e ampliou o serviço do como fazer, como agregar regras com o aceite para entender, como levar nisso, porque ninguém gosta, pessoal, todo ser humano não gosta de ser, digamos, não gosta de ter um não, vamos dizer assim, desde pequeno, né? O não é uma palavra tudo. Como levar isso? Como chegar para um cinto e dizer, não pode abrir a mão disso, porque vai trazer todo esse problema. Se não fizer, como? Então, a gente pensou bastante nessa situação, né? De levar o correto, levar a modernidade, levar a estrutura de organização que protegesse o condomínio, os condôminos, o síndico, o colegiado gestor, o subsíndico, conselheiros e também a empresa, administradoras. Esse foi o objetivo, dar um produto que atendesse a todos sem prejudicar ninguém. Então, foi o maior, digamos, desafio, a estrutura que a gente colocou, tudo voltada para isso. Então, toda decisão que ia se tomar, sabe aquelas das 3 peneiras de Sócrates, né? A necessidade, a bondade, eu adoro também, outra coisa que eu gosto de falar bastante, né? Passar, é bom, é necessário, é verdade, sabe? Colocar, fazer um crivo antes de dar um sim e uma coisa sair. Fazer um crivo antes de se comprometer, né? Mais ou menos, eu não sei se eu respondi, porque quando eu estou falando, pessoal, o filme está grande, viu? A emoção também, porque eu estou vendo a minha filha, né, na frente, estou vendo... É isso que eu estou enxergando, só não estou lendo, tá? Eu não estou conseguindo. Mas assim, estou vendo tudo, então o filme é um filme grande, né? Beirando aqui os 60, então a história de vida é grande, então o filme também é grande, então eu estou tentando não me perder na emoção e tentar passar para vocês. Vamos dar uma luzinha, dar uma olhadinha para quem permanece aqui com a gente. Vamos lá, administradora Magalhães, a Rosângela, Paulo Condomínios, a Patrícia, nosso amigo Bruno, Alexandre Tarragô, nosso amigo William, nossa colaboradora Rigna, Roberta, a Maíra, a doutora Fernanda, nossa síndica, dona Luciene, nossa amiga Tereza. Tereza já foi síndica também, Tereza hoje é subsíndica, né? Da Laura, nossa Laura síndica, querida Thalita, Célia, Leandra, Ana Paula, Adriana, a Leandra foi minha estagiária. Um beijo, Leandra. Meu pai, um beijo, pai. Edgar, amor, beijo. Elber, Kedna. Oi, Kedna, seja bem-vinda aqui, viu, querida? Rodrigo, nosso colaborador, Magalhães, nosso amigo Magalhães.
Assertiva Engenharia e Gestão de Obras, Cleiton, nosso colaborador, Keliane, nossa colaboradora, Roberta Cordeiro, Michele, também colaboradora, Gisele, Helena, Claudinha. Eu vi Marcinha escrevendo aqui, mas não estou vendo Marcinha na lista, não. Eu também quero deixar meu beijo aí para Marcinha novamente, por todo o apoio também, amiga, ao longo aí desses 10 anos já, né, de sociedade, de amizade. Muito obrigada. Tem que Mãe, explicar que a chegando. sociedade... Ah, é Sociedade do Escritório de Advocacia, gente, desculpa. Tem que deixar aqui, porque quem vê não sabe, né? Márcia é minha sócia do Escritório de Advocacia. Vamos chegando aí no nosso tempo, 12 horas e 57 minutos, mãe. E eu quero te pedir para deixar uma mensagem final aqui, para todo mundo que veio nos prestigiar, nos acompanhar nesse momento especial, né, que é o primeiro momento aqui da nossa quarta condominial. E também para aqueles que depois vão assistir gravado, aqui a gente vai subir esse vídeo para o YouTube, vamos divulgar aí esse nosso início, essa nossa história. O que a senhora tem de mensagem para deixar aí para o pessoal? Primeiro, eu quero agradecer a Deus, né? Sem Ele, nada existiria. Agradecer a todos que estão aqui, que deram tempo no seu almoço. Meu muito obrigada, de coração, a minha família, a minha filha amada, a meu genro, né? A minha neta, meus irmãos e irmãs. Agradeço tudo que recebo, né? E também, assim, eu vou nesse momento que tá tanta coisa, a vida tá muito rápida. A gente acorda, tudo já é final de semana, já estamos já beirando o final do ano, daqui a pouco estamos desmontando a árvore de Natal, vamos montar de novo. Então, assim, vivam da melhor forma possível. Abrace os problemas como eles têm que ser. Problemas que, se tiver solução, vão ser resolvidos. Se não tiver, continuarão como problemas não resolvidos. Aproveitem mais a família, os amigos, os momentos felizes. Se dediquem ao trabalho, que é o pão de cada dia, que todo mundo necessita. Dedicação com carinho, não como obrigação. E, acima de tudo, mantenham foco nos seus valores. Num mundo onde tudo está muito rápido, nós não podemos nos perder dos nossos valores, né? Acreditar, confiar e colocar na mão de Deus nossos sonhos, nossos temores, nossas tristezas. E, acima de tudo, agradecer. Agradeçam sempre, até os dias ruins, porque nos ensinam que a gente supera. Muito obrigada, filha. Você sabe que... Olha, pessoal, vocês estão vendo aí o amor da minha vida, viu? Minha filha, minha companheira, minha... Amiga não, porque eu digo amiga não, porque mãe não é amiga. Mãe puxa a orelha, mãe é mais do que amiga. É o amor da minha vida, que ela tem a minha vida, ela tem meu coração, ela tem minha alma, e ela está à frente da nossa empresa com muito orgulho. É uma mulher de fibra, resiliente, resistente, e eu sei que todos estão em muitas boas mãos. E eu estou aqui assim, agora eu estou como é, filha? Eu estou no topo da pirâmide, eu só vou lá só para dar uns pitacos, falar e quando o assunto necessita, porque essa transição ela tem que ser feita, e se a gente está junto, se eu não abro mão disso, esse novo não toma o local que tem que ser. Então, a gente tem que ficar olhando agora assim de camarote com ar-condicionado, viu, pessoal? Porque eu sou calorenta. Muito obrigada. Ai, obrigada. Aqui, né, publicamente, a senhora sabe o quanto eu lhe digo todos os dias que eu lhe amo. Ai, gente, desculpa, tem que ter emoção, não dá, né, para falar de mãe, de história de vida. Sou muito grata por tudo, principalmente pela confiança, porque aqui a gente está falando de transição, de passar o bastão. Isso não é fácil para uma pessoa que contou aqui para gente que desde pequenininha foi muito assim empreendedora. Então, você passar esse bastão, você abrir mão, né? Obviamente, nas medidas proporções assim de muitas coisas, deixar que alguém, né,
vai iniciar isso, abrir mão disso aí não é fácil, então eu agradeço demais a confiança e agradeço por tudo que eu possa lhe honrar, né? Honrar os valores aí da nossa empresa e que esse projeto aqui ele possa ser, né, uma sementinha de muitas coisas boas que estão por vir, que a gente possa trazer muita coisa boa para os condôminos, para a sociedade que virão nos acompanhar aqui na nossa quarta condominial. Muito obrigada, te amo, mãe. Beijo. Te amo, filho. Tchau, pessoal. Sim, pessoal, muito obrigada. Eu aqui agradecendo, muito obrigada para quem esteve aqui conosco, quem abriu a mão do pedacinho aí do horáriozinho do seu almoço para estar aqui nos acompanhando. Muito obrigada. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Próxima quarta-feira, às 12h07. Até lá.